Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Aleluia, aleluia. Temos falado em Isaías 10, 27. O jugo, o peso, o fardo será quebrado, despedaçado, destruído por causa da unção. A unção, ela é tangível. Nós estivemos vendo esses dias. Ela é perceptível. Eu não sei se você percebeu que houve uma mudança. Quiser sentar, vou aceitar. Estou vendo aqui todos de casaco. Você percebeu que houve uma mudança na temperatura, né? No natural a gente não percebe, no espiritual também é perceptível. Amém? Você pode perceber assim? Eu gosto de ficar discernindo o culto. Discernindo o culto. Fica ligado, não perca nada. Amém, irmão? Aleluia. Nós precisamos saber que ela é tangível, perceptível. Quando a mulher tocou em Jesus, ele falou, quem me tocou? Amém? Toda a multidão está te tocando, mas aquela mulher tocou com fé. Amém? E ela também sentiu-se curada do seu flagelo. É tangível, é perceptível. Aleluia. O Dr. Lake, se você já leu, alguém já leu algum livro do irmão Reagan? Ele fala muito do Dr. Lake, e ele diz, e o irmão Lake disse assim: a unção é tão real como a energia elétrica. Amém? Você sabe que você colocar o dedinho, você vai tomar um choque. Mas você pode entrar nas coisas do Espírito. Pode colocar o dedo, o pé, a mão, pode colocar todo o seu ser lá. E você ser sacudido pelas coisas do Espírito. Aleluia. Nós vimos também que a unção também é transferível. Pode passar através da imposição de mãos, lembra de Paulo, levaram os lenços, os aventais. A mulher tocou em Jesus. Outras pessoas na Bíblia queriam tocar nele e serem curadas. Amém? Então pode ser, a roupa é um condutor de poder. A unção de cura também ela expulsa demônios. Vamos ver isso em Lucas, capítulo 6, 17 a 19. É a mesma unção que cura, ela expulsa demônios. Lucas 6, 17 a 19. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom. 18. Que vieram para ouvir, e a fé vem pelo ouvir, e serem curados de suas enfermidades. Também atormentados por espíritos imundos, eram curados. Tantos os que estavam... Volta lá para mim no 18, por favor. Tantos os que estavam com alguma enfermidade foram curados, como os que estavam atormentados de espírito. Quando o espírito maligno saiu, a doença saiu junto, e eles foram curados. Amém? 19. E todos da multidão procuravam tocá-lo. A unção é transferível. Amém? Tocar em Jesus, porque dele quem? De Jesus, saía poder e curava todos. Aleluia. Então você vê que há uma conexão entre cura e libertação. Mateus capítulo 8, versículo 16, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. A mesma unção curou, a mesma unção expulsou. Aleluia. Atos 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. 12. A ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam. Aleluia! A unção fazia com que as
as enfermidades batessem em retirada das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Aleluia! O simples contato com os lenços e aventais de Paulo faziam com que as pessoas fossem curadas e as que estavam atormentadas fossem libertas. Há um poder maior do que o poder do diabo, e esse poder é o poder de Deus. Aleluia! Esteja consciente de maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Nós vemos que o diabo está fazendo umas coisas aí, né? Mas você deve sempre lembrar, o poder de Deus é maior. O poder de Deus é maior. Aleluia! Aleluia. Nós precisamos associar o poder à nossa fé. Os dois operam juntos, tá? Tá bom, irmãos? Há uma conexão entre o poder e a fé. Quando a unção de cura está em manifestação, ela cura as pessoas e ela expulsa os demônios. Amém? Aleluia. O irmão Reagan conta de uma história cadê o livro? Já guardou, né? Tem um livro, A Unção da Cura, eu falei dele esses dias, né? Ele conta uma história lá que tinha um homem que ele era alcoólatra durante muito tempo. E ele aceitou Jesus, mas volta e meia ele tinha que voltar para a clínica de recuperação para se ficar liberto do alcoolismo. Mas um dia ele foi num culto do irmão Reagan. E quando estava essa manifestação da unção de cura em manifestação, aquele homem pegou e falou, cutucou o amigo dele, e o irmão Reagan ia pondo as mãos das pessoas, e as pessoas iam caindo. E ele pegou e falou assim, eu preciso daquilo que aquele homem tem. Eu vou lá, mas eu não quero cair, não. Eu só quero receber. E ele foi para a fila de oração. Quando ele chegou lá na fila de oração, ele falou assim, a última coisa que eu me lembro é eu no chão tentando me levantar. Mas depois que ele passou por essa oração, ele nunca mais ele bebeu. Há poder, irmão. Há poder para expulsar demônios, há poder para curar, é a mesma unção, e essa mesma unção pode libertar um alcoólatra. Aleluia! Assim como a eletricidade é o poder de Deus no mundo natural, a unção é o poder de Deus no mundo espiritual. Tem unção aqui, viu, irmão? Você pode não estar correndo, dançando, pulando, mas a unção está aqui. Aleluia, porque Deus está aqui, amém? A eletricidade, ela existe desde a fundação do mundo. Você sabia disso? Quando Deus criou o mundo, a eletricidade passou a existir. Mas os homens precisaram descobrir como a lei da eletricidade funcionava. Eles não sabiam. Se você vai lá para essa história lá atrás, eu não sei se na casa da minha avó, da minha mãe tinha, mas na casa da minha avó não tinha geladeira durante um bom tempo. Ainda não existia lá na casa dela. Minha avó, se fosse viva, teria bem muito mais de 100 anos. Ela morreu com quase 100. Então, minha avó era bem velhinha. Então, não tinha geladeira. Não, se você vê os homens da caverna, eles pegavam um graveto para fazer fogo para iluminar, não é assim? Mas você sabia que o potencial da eletricidade já estava disponível? Já estava. Mas o que aconteceu? Os homens precisaram estudar. Aí veio Benjamin Franklin e operou na lei da eletricidade. Aí Thomas Edison descobriu a lâmpada. Não foi assim? Mas já estava lá. O poder estava disponível. O potencial para usar estava lá. Mas as pessoas não sabiam como operar. O poder de Deus já está disponível. O poder de Deus está aqui. Nós precisamos estudar, crer e operar nos dons. Aleluia! Fala, Deus é bom. E o diabo não presta. Deus é bom em todo o tempo e o diabo não presta em todo o tempo. O poder de Deus é real. Deus está aqui. Nós cantávamos, não sei se vocês conhecem, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
Aleluia! Deus está aqui. Aleluia! O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Foi um dos últimos versículos que nós lemos na semana passada. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Fará proezas. Amém? Nós precisamos fazer proezas. Nós vemos que o saber está se multiplicando. Nós vimos que os astrônomos, os cientistas, eles estão fazendo proeza. Eles descobrem uma coisa aqui, a cura disso, a cura daquilo, invenções. A gente fala, alguns de vocês já nasceram na época do celular, não é? Eu não, quando eu nasci, não tinha celular, não. Celular eu fui ter, sei lá, em 2010. Mas já existia um pouquinho antes. Mas quando eu era criança, agora alguns de vocês já nasceram com o celular na mão. Né, Gabi? Mas no meu tempo não tinha celular. E a gente falou assim, meu Deus, para a gente conseguir falar com uma pessoa, mandava carta. Eu namorei com esse rapaz aqui da frente, estou namorando com ele até hoje. Dia 2 de agosto, faz 50 anos que eu estou namorando. Depois noivado, casado. Mas de namoro, aí eu mandava carta, quando ele morava em outra cidade. Mandava carta, até que a carta chegava, voltava. Você está entendendo quantas coisas? Agora é um WhatsApp, a mensagem chega rapidinho. Não é assim? Essas coisas estão se evoluindo. No reino de Deus, as coisas têm que evoluir. Sinais, maravilhas, milagres. Amém? A gente fica, meu Deus, na minha igreja um paralítico. Não, em massa. Chegou os paralíticos aqui, todos levantando e andando, os surdos ouvindo, mudo falando, amém? Caroços desaparecendo. Esse é o nosso natural, aleluia. Quando a gente não sabe da existência de alguma coisa, a gente não pode usufruir do seu benefício. Quando aqueles homens lá das cavernas ficando usando graveto lá para fazer iluminar, eles não podiam usufruir do poder da eletricidade, porque eles não conheciam. Mas nós estamos conhecendo. Deus deu direção para o pastor Adriano falar sobre esse assunto, a unção da cura. Nós falamos muito sobre cura, né? Lá no Rema nós temos uma matéria que chama Cristo aquele que cura. E esta parte, a unção da cura, é uns 10 minutinhos, 15 minutinhos que nós vamos usar por aula. Mas você está tendo uma aula só sobre a unção de cura. Nós estamos aproximadamente, hoje, fechando 200 minutos falando sobre a unção da cura. Amém? Aleluia. Então, conhecimento é poder. Amém? O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. A palavra de Deus é a chave para nós compreendermos a unção. E os livros, tem muitos livros. Tem esse livro em particular do irmão Reagan, A Unção da Cura. Tem PDF, tem em áudio e tem um livro físico também para você estudar, né? Até a medicina, estava lendo hoje ontem, no livro do irmão Reagan, que ele diz assim, que até a medicina reconhece a cura divina. Que coisa, né? Às vezes os crentes não estão, mas a medicina... E não é... mas o médico é crente. Nem todos. Mas eles falaram assim, nós temos prova científica da cura divina, e temos prova de escritos, pessoas que relataram o que aconteceram com ela. Então, ele fala assim, nós não sabemos como ela opera, mas nós sabemos que ela existe. Amém? Agora, você sabe como ela opera. Sabe ou não sabe? Você não sabe como uma pessoa pode ser curada? Sabe? Ele conta a história de que tinha uma mulher com câncer. O médico contando, é um médico relatando. Tinha uma mulher com câncer em estado terminal. Estava malzona, já não levantava da cama, estava assim, mal. Aí ele falou que foi uma pessoa lá visitar a mulher. Aí essa pessoa ungiu essa mulher que estava com câncer com óleo, e depois ele disse que impôs as mãos, orou. Passou 3 dias, a mulher ficou 100% curada. É o
poder de Deus, meu irmão. Nós sabemos como operar esse poder. Se a unção não tiver em manifestação, você pode orar e a enfermidade vai fugir. Lembra que nós lemos aqui? E as enfermidades fugiam, os demônios fugiam. Aleluia! Nós sabemos como operar. Aleluia! Vá para a 2 Crônicas, capítulo 5, 13 e 14. Aqui foi uma unção corporativa. Eles estavam unidos com o mesmo objetivo, render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. 14. De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia! Quando a gente se une com o mesmo objetivo, agora há pouco, enquanto eles estavam ministrando este louvor, e todos nós, assim, se unimos, né? Você percebeu a unção? Eu não vi nenhuma nuvem, mas você percebeu a unção. Aleluia! É isso que acontece quando a gente está unido no mesmo propósito. A gente tem que ver assim, o culto vai ser uma bênção. Se prepare! Nós temos que nos preparar. Nós somos os bastidores do culto. Né, que o culto vai ser uma bênção. Vai ter cura, vai ter sinais, vai ter maravilha. Deus vai usar o ministro. Deus vai usar os irmãos do louvor. Aleluia! Quando a primeira nota tocar, pessoas vão ser curadas. Aleluia! A unção corporativa. O irmão Reagan conta que quando ele estava ministrando, entrou como se fosse um vento. Glória a Deus. Deus é bom. Ele falou que todos escutaram o som. Todos no lugar escutaram o som. E as pessoas que estavam doentes foram curadas. Pessoas que estavam com demônios foram libertas. Pessoas que estavam afastadas se reconciliaram com o Senhor. Pessoas que não eram salvas receberam Jesus como Senhor e Salvador. Alcoólatras, drogados, cada um com a sua necessidade, a necessidade foi atendida. A unção, entrou aquele vento, era a unção em manifestação, a unção corporativa. E as coisas começam a acontecer. Aleluia! Oh, glória! Ele diz também em outro culto que ele estava ministrando, veio uma unção corporativa de temor. E manifestou um silêncio completo. Nenhuma criança chorou, correu na igreja, gritou, nada. É um milagre manter as crianças. Mas o temor fez com que nem as crianças, nenhuma criança chorou, nem todos ficaram. Aquele temor veio. Aleluia. É uma coisa maravilhosa. Oh, glória. Aleluia. Ele também conta que uma nuvem entrou no culto. E quando aquela nuvem entrava, ele falava que ele não precisava fazer nada. Ele apenas levantou a mão. E quando ele levantou a mão, as pessoas caíam como peças daquele jogo dominó. O poder era tão grande. Aí ele falou que uma mulher mandou uma carta para ele. Depois desse culto, a mulher foi embora. Ela falou que levou o marido dela lá. E o marido dela, quando começou a ver essas manifestações, ele começou a criticar. Ele está hipnotizando as pessoas, ele empurra as pessoas, começou a criticar. E ela tinha levado ele lá, porque ele estava desenganado pela medicina. O médico falou assim, ele não tem mais do que 6 meses. Ele está com um problema sério no coração. O coração dele está muito fraquinho. E ela levou e ele ficou criticando o culto todo. E aí, de repente, ele estava sentado e ele falou assim, ele está vindo, a nuvem estava vindo em cima dele. E ele caiu e ficou completamente curado. Ele voltou no médico e o médico falou assim para ele, alguém lá em cima gosta de você, porque o seu coração é novinho. Gente, aleluia.
Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Aleluia. O nosso Deus não está morto. Nosso Deus não está morto. Isso não é só no livro do irmão Hegel, isso é na nossa vida. Aleluia. Isso acontece conosco, é para acontecer, é para nos dar ousadia, intrepidez, orar pelas pessoas, impor as mãos pelas pessoas. Conte, fale a palavra para elas e impõe as mãos sobre elas, para que elas sejam curadas em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A unção é tangível, aleluia, fica perceptível ao que está acontecendo, amém? Jesus ministrava com e sem a unção da cura. Então, quando não tinha essa manifestação da cura, Jesus ministrava, sem problema nenhum. Vamos ver o caso dos 10 leprosos, em Lucas 17, 14, lembra que 10 leprosos, lembra da história? Vamos ver aqui. Os leprosos, não precisa colocar, no versículo 13, os leprosos, eles de longe, eles gritam, Jesus, tem misericórdia de nós. Aí 14, ao vê-los, de longe eles gritaram, tá? Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Gente, Jesus não tocou neles, amém? Jesus não falou, sejam curados. Não. Jesus falou, vou mostrar. Porque quando uma pessoa estava leprosa, se ela ficasse, ela falou, eu já estou curado, vai mostrar para o sacerdote. Então Jesus falou, vai mostrar para o sacerdote. Já aconteceu. Enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Ninguém pôs as mãos, amém? Agora vamos aqui para Mateus 8, 5 e 6. É o centurião. Lembra do centurião? O servo dele estava doente. Ele foi até Jesus e falou para Jesus. Aí Jesus falou, vou lá curá-lo. Não precisa. Só diz uma palavra e meu servo ficará curado. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando. 6. Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Amém? Só até aí. Aí, Jesus fala assim, vou na sua casa, não precisa. Lembra da história? Eu tenho dado as minhas ordens, eu mando a esse, vai, ele vai, vem, ele vem. Fazem isso, ele faz. E ele fala assim, só manda uma palavra e o meu servo ficará curado. Jesus disse, vai ser assim. Amém? A Bíblia diz que admirou-se da fé desse homem. Amém? Somente com uma palavra. O servo não foi lá. Quem foi? Foi o centurião. Jesus não tocou, Jesus não falou com o servo, mas o servo foi curado. Amém? Agora, João 4, versículo 50. O oficial do rei e seu filho. Aqui no caso, o filho do oficial do rei estava doente. Isso. Aí ele vai procurar Jesus. Aí ele quer que Jesus vá na casa dele. Aí Jesus fala para ele, vai. Disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Essa era a hora 7ª. Aí os funcionários dele vêm ao encontro dele. Falam, teu filho já está bom. Que horas aconteceu? Na hora 7ª. O filho do oficial não foi até Jesus. Jesus não tocou nele, Jesus não deu nenhuma palavra, deu uma palavra para o pai e o filho ficou curado. O que eu quero dizer com essas 3 histórias, a história do centurião e do servo, a história do oficial de Jesus e o seu filho, e a história dos 10 leprosos. Jesus não tocou, não foi a unção da cura. Jesus curou sem usar a manifestação da cura. Usou a palavra. E cada um, o oficial, ele ficou admirado, do centurião, ele ficou admirado, porque ele falou, eu sei como o meu servo vai ficar curado. É só o senhor falar uma palavra. Amém? Sabe que nós podemos dizer como vai ser? A mulher falou, se eu tocar, vou ficar curada. Amém? Você fala como as coisas vão ficar. Amém? Vou ficar curado. Vou ficar 100% bem. Aquilo que eu não estava conseguindo fazer, eu vou conseguir.
Você não conseguia se abaixar, você vai dizer, agora eu me abaixo. Amém? Ó. Amém? Aleluia. Vi Marisete fazendo isso domingo. Falei, meu Deus, Marisete, eu também posso. Amém, irmãos? Você vai dizer como que vai ser sua velhice. 66 anos, vou me abaixar e levantar, abaixar e levantar. Vou correr, vou pular, vou dançar. Aleluia. Você vai dizer como vai ser. A Bíblia diz, na velhice darão frutos. Na velhice não vão ficar usando esquecimento, né? Não vai dizer assim, estou ficando velha, já não lembro mais. Tem uma pessoa que volta e meia fala para mim, eu falo assim, lembra de tal coisa? Não lembro nem o que comi ontem. Para de falar essas besteiras, porque um dia não vai lembrar mesmo. Fica toda a mão. É da minha família, eu quero lembrar de um fato lá de trás, né? Você lembra aqui? Como é que eu vou lembrar? Não lembro nem o que comi ontem. Falei, para de falar isso. Não fale isso. Amém? Você lembra? Amém. Você fala assim, se você realmente não lembra, refresca a minha memória. Fala para a pessoa, refresca a minha memória. Se não tiver batendo, mas você tem certeza que eu estava presente? Fala palavras boas. Aleluia. A palavra de Deus opera, mesmo que a unção tangível não está presente. Se não está unção de manifestação, as coisas estão acontecendo no sobrenatural, você usa a palavra de Deus. Seja curado em nome de Jesus, seja liberto em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E em João capítulo 6, 63, porque também, irmãos, a palavra é ungida. Você sabe que a palavra é ungida? Jesus é a palavra é ungida. Em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aleluia. Vamos ler a palavra, gente. Vamos ler a Bíblia. Porque quando você está lendo, eu e meu marido, alguém trouxe aquele livrinho? O poder criativo da cura. Livrinho de cabeceira. O irmão trouxe, ó. Opa! Mas sabe aquele livrinho? A gente começa a falar lá. Aqui, ó. Você está sabendo que você tem que ler esse livro aqui, né? Para o seu crescimento, para a sua edificação. O poder criativo de Deus para a cura. Amém? Quando eu e meu marido começamos a ler lá em casa, eu leio e ele repete, eu leio e ele repete, eu leio e ele repete. Aí a gente vai falar assim, depois da terceira, quarta, dá um negócio tão gostoso aqui dentro. Não é assim? Porque espírito é vida. É remédio. Meu marido toma esse remédio. A gente tem que tomar 3 vezes. Já teve época que tomava 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite. Depois 2 vezes, agora uma vez só para manter, né, amor? Aleluia. Aleluia. Atos. Qual que eu li agora? Certo. Agora, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Aleluia! Não limite o poder de Deus perdendo a sua bênção. Não limite. Eu fui numa conferência, a primeira conferência que eu fui do Verbo da Vida, era ainda em Pinheiros, a Igreja Pastor Janduí era em Pinheiros, em 2006. Eu fui nessa conferência. E aí teve aquela chamada as pessoas, só de mulheres, já pensou quando essas mulheres se reúnem? Aí chamaram as mulheradas tudo aqui na frente e eu fui também. Aí alguém, que eu não sei quem, ministrou sobre mim e eu fui ao chão. E quando eu fui ao chão, eu ouvi no meu espírito, sem limite. Porque eu punha tudo, eu punha no limite. Vai ter uma conferência. Quanto que é? Não sei,
quanto que é? O dinheiro estava sempre me limitando. Você não pode ir, você não tem dinheiro, você não tem dinheiro, você não tem dinheiro, você não pode ir, você não tem dinheiro. Então, o Senhor falou comigo no meu... Eu ouvi aqui, mas falou dentro. Sem limite. Porque em Deus não tem limite. Quando a gente limita o poder de Deus, a gente perde a bênção. Está entendendo? Com Deus não tem limite. Deus pode curar, Deus pode libertar. O alcoólatra, o drogado, aquela pessoa que você acha que não tem solução. Tem. Para Deus tem. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além. Aleluia. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada pela unção, né? Ela tocou, né? O poder curador, né? A unção que estava naquela roupa, estava em Jesus, passou para a roupa, e quando ela tocou, ela recebeu. Mas Jesus diz algo para ela: a tua fé te salvou. Conexão, a unção e a fé. O poder está disponível, mas a gente tem que se ligar com o poder. Lembra que eu falei do celular? Eu posso estar com o celular aqui, eu posso estar com o carregador aqui, mas se eu não conectar, eu vou ficar sem bateria. Amém? Aleluia. Nós precisamos equilibrar a fé e o poder. Vamos para Atos capítulo 6, versículo 3. Estava tendo uma confusão por causa da distribuição diária. Aí eles falaram: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Esses homens tinham que ter 3 requisitos: boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. 3. Então, eles iam servir as mesas, mas não podia ser qualquer pessoa. Cheios do Espírito, de sabedoria e boa reputação. Agora, eles falam assim: nós vamos nos ocupar da palavra. Atos 6, 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Equilíbrio. Amém? Amém, irmãos? Tem que ter equilíbrio. É muito bom. O irmão Reagan fala quando teve a voz da cura. Não é do nosso tempo, né? Não é nem do meu, quanto mais de vocês. Havia muitos pregadores pregando sobre cura divina. E era muitos milagres. Aconteceram muitos milagres. Mas o que acontece? Quando a unção, que eu falei para você que é muito rápido. É como uma descarga elétrica. Você não pode ficar segurando um cabo elétrico durante muito tempo. Você morre. Não é? Ou você solta assim rapidinho, toma um choque e solta. Quando vier aquela unção, ele falou que saía correndo e impunha as mãos sobre as pessoas. É rápido. Aí, quando aquela manifestação saía, eles não sabiam. Aí eles falavam assim: vocês agora voltem no culto de amanhã, porque a unção não estava mais presente. O irmão Reagan, ele era um dos únicos que, quando a unção se retirava, ele falou assim: agora venham aqui, faço uma fila, eu vou orar em nome de Jesus. Eu vou orar pela fé. Ele usava a palavra: pelas pisaduras de Cristo foste sarado. Ele falava a palavra e orava pelas pessoas, e elas recebiam pela fé. Entendeu? Tem que ter. O poder é maravilhoso. Meu Deus. Que nem eu acabei de falar para vocês agora há pouco. Quando a unção veio, as pessoas foram curadas daquilo que elas precisavam. Se era salvação, se era libertação, seja o que fosse, elas foram. É maravilhoso. Mas quando não está presente, você usa a palavra. Você declara a palavra. Você manda os demônios embora. E você repreende a enfermidade. Aleluia. Você está entendendo? Equilíbrio. Aleluia. Abra sua Bíblia em Efésios. Não, vamos continuar em Atos, capítulo 6, versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade.
deles ficarem ministrando a palavra, e os outros 7 ficaram cuidando das mesas. E elegeram Estevão. Entre aqueles 7 estava Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé. Estevão, era cheio do Espírito, ele tinha boa reputação, sabedoria, mas diz que também ele era cheio de fé. Estevão. Ele. Agora você vê que Estevão não foi um dos 12 apóstolos, ele nem foi apóstolo, ele não era evangelista, ele foi um diácono. Mas você sabia que ele morreu como diácono também? Mas você sabia que ele operou sinais e maravilhas? Mas todos eram cheios de poder. Mas o único que operou sinais e maravilhas, Estevão. Por quê? Operou nas duas coisas, cheio de fé e cheio do Espírito. Cheio de fé e cheio do Espírito. Amém? Nós temos de ser homens e mulheres cheios de fé e cheios do Espírito para ter essa conexão, poder operar. Amém? Aleluia. Efésios 5:10. Não. Eu acho que é... Enchei-vos do Espírito, é 5:6? 5:18, por favor. Aqui, olha, obrigada. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Será que esse enchei-vos do Espírito foi naquele dia que você foi batizado no Espírito Santo? Também. Mas esse enchei-vos, no grego, é ação contínua. Eu me encho hoje, amanhã, depois de amanhã. Você não coloca a bateria no seu celular hoje e só vai pôr quando ele quebrar. Daqui a 10 anos. Você não está constantemente carregando seu celular? É assim. Constantemente, eu e você estamos nos enchendo. Não é assim, de vez em quando. Não, a gente tem que permanecer cheio. Você já reparou quando você desconecta da tomada, ele começa a baixar 99, 87, 25? Já reparou ou é só o meu? A bateria não vai arreando, mas se você mantivesse ele conectado lá, continuaria sempre 100%. Mas eu e você temos que estar constantemente conectados. Amém? Enchei-vos. Enchei-vos do Espírito. Sempre cheio. Amém? Até o topo. Aleluia. Sabe, vocês já viram bêbado? Isso aqui. Aquela bebida que passarinho não bebe. Aí você olha, por que você diz que ele é bêbado? Porque ele vive sempre bebendo, né? Está sempre embriagado. E ele fala como bêbado, anda como bêbado e age como bêbado. A Bíblia diz para ele, você não se embriagar de vinho, no qual de solução, mas enchei-vos do Espírito. Ficarem embriagados, cheios da presença. Aleluia, cheios, completamente cheios. E as pessoas vão lá, fulano está cheio. Fulano age como quem está cheio do Espírito, fala como quem está cheio do Espírito, vive como quem está cheio do Espírito. Aleluia! Oh, glória! Você conhece o Smith Wigglesworth? Conhece? Aquele que ressuscitou mais de 21 mortos. Lembram dele? Uma mulher estava com câncer. Que doença maldita, né? Tem tanto exemplo de câncer nesse livro do... Toda doença é maldita, viu, irmão? Essa é aquela, não é não, todas são. Mas tem muito exemplo de câncer nesse livro do irmão Reagan. E uma mulher pegou um lenço que era dela, mandou aonde o Smith Wigglesworth estava, para que ele tocasse no lenço e trouxessem de volta. Aí o Smith falou para a pessoa que trouxe o lenço até ele, quando você chegar lá, coloque o lenço debaixo do travesseiro dela
E reúna a família para vocês orarem junto. Aí a mulher falou, ok, a parente lá. Aí ela pegou, colocou o lenço e foi chamar o restante da família. Quando ela chegou lá para chamar, aí escutou um barulho no quarto. Glória a Deus, glória a Deus. Falei, não pode ser fulana. Fulana está mal, fulana mal consegue falar. Aí correu ao teu quarto. A mulher estava em pé, pulando, dançando e falando assim, a hora que você colocou aquele lenço, eu senti uma névoa, foi entrando por todo o meu ser e eu fiquei curada. Isso é coisa para crente, né, irmão? Tem coisa que... Uma névoa? Irmão, o irmão Rega disse que sentiu uma quentura na mão. Já sentiu isso quando a pessoa vai orar por você, você sente vontade de rir, alguns sentem vontade de chorar, alguns pulam, alguns dançam, alguns gritam. Não é assim? É que nem choque, né? Pessoas desmaiam, pessoas pulam, pessoas riem, pessoas choram, pessoas vão para o hospital. Aleluia! É muito poder disponível para mim e para você. A unção da cura, ela é real. Ela é real, mas quando ela não está manifesta, nós oramos pela fé. Aleluia. A pessoa pode ser curada pela imposição de mãos. Pode ser curada por peças de roupas. E exercitando a palavra. Amém? Ainda assim a pessoa pode ser curada. Deus disponibilizou todos os meios para que eu e você fiquemos curados. Vamos ficar em pé?